Olá, pessoal, bom dia. Estamos de volta aí, nossa segunda webinar do ano. Hoje nós vamos falar sobre o tema de gerenciamento de comissões e comitês com o nosso querido doutor Alexandre. Sejam todos bem-vindos, doutor, bem-vindo. A sala é sua. Fiquem à vontade e obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Me ouvem bem? Sim? Então, sempre um prazer estar aqui falando com a nossa rede. Sei que estamos bem no horário, então o pessoal vai chegando, vai tomando espaço aí. Não esqueçam de mandar as fotos. A gente sempre gosta de ver quem está nos auditórios, quem está ali acompanhando. E hoje nós vamos falar de um tema que é um tema muito importante, não só para quem vive a questão de certificação, Manual Novo da ONU, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para todas as unidades. Então, nós vamos falar sobre a gestão de comissões e comitês. Tá? Então, é um tema abrangente, é um tema, vamos dizer assim, bastante documental, muito papel, muito sistema, muito evidência, e isso tem sido olhado cada vez mais pelos avaliadores. Então, é um aspecto que precisa ser levado em consideração. Outro ponto são os chamamentos da secretaria, né? Então, isso tem vindo cada vez mais, vocês já sabem, todo mundo sabe que a questão das comissões faz parte do caderno, né, da secretaria, é uma coisa que o nosso cliente exige, e não é só o cliente, a lei, né? Muitas vezes exige, e a gente tem que fazer o serviço, a lição de casa. E a gente vai tentar trazer um outro aspecto, que é a comissão é obrigatória. Ok, mas ela também pode ser útil, né? A gente pode ter ali um olhar de governança clínica, de gestão, de aprendizado, de tomada de decisão compartilhada dentro da comissão. Então, as pessoas estão chegando aí, os AMEs, cada um dizendo ali o seu bom dia, são todos muito bem-vindos. A gente vai começar a subir a apresentação. Essa apresentação já está disponível, vocês já sabem. Depois, tudo que a gente conversou aqui, vai lá para o canal do Seconce, e vocês podem voltar, tirar dúvidas. Puxa, como que é mesmo aquela questão da comissão XYZ? Vamos ver se tem alguma coisa lá na apresentação. Além disso, né, todo mundo já deve ter pelo menos ficado sabendo ou dado uma olhada, existe uma diretriz corporativa de comissões, tá? Então, nós temos tudo que a gente vai falar aqui com um olhar corporativo dentro de um modelo de diretriz, tá bom? Então, vamos lá, subir a apresentação, sempre um momento de tensão. Vamos ver se agora vai. Subiu, sim ou não? Aí, então, se subiu, subiu, né, gente? Muito bem. Vamos ver se passa. É outro momento mais para frente. Aí. Então, para quem não me conhece, esse sou eu com IA, né? Como é que é aquela história? Estive no trabalho e não te encontrei, então vocês não vão encontrar essa criatura aqui, tá? Esse é o meu avatar com IA. Eu sou médico, me formei na Escola Paulista, meu nome é Alexandre Bonfim e fiz residência na medicina preventiva na USP. Depois enveredei para a área de gestão, especialização em administração pela GV, MBA em direção de empresas aqui na FAAP, tudo em São Paulo, né, na capital, e trabalho como avaliador. Eu tenho mais de 105 visitas de avaliação pela ONA e consultor também homologado pela ONA. E todos me conhecem aqui no Secons como coordenador corporativo, né, de segurança do paciente, tá? É um prazer estar falando aqui com vocês. E o que que nós vamos conversar hoje, né? Qual que é a nossa agenda? Então, nós vamos falar um pouquinho de conceitos fundamentais, tentar diferenciar, não é tão fácil, entre comissão e comitê, é a mesma coisa, é parecido, quando que eu uso uma palavra, quando que eu uso a outra. Nós vamos falar da importância disso, já falei um pouquinho no preâmbulo, né, nesse bate-papo, nós vamos falar
não só da importância legal, da importância regulatória das comissões, mas do impacto que isso pode trazer, vai trazer na segurança do paciente e na governança clínica das organizações, tá? Vamos falar um pouquinho das diretrizes de gestão, então, afinal de contas, como organizar essa questão das comissões. Há ainda sobre as questões relacionadas à biossegurança e vigilâncias, que são outro aspecto extremamente importante, relevante, e que a gente cada vez mais está sendo cobrado, de novo, não só do ponto de vista de certificação, mas de chamamentos, tá? O panorama das comissões, então nós vamos entrar naquilo que é o anexo 1 da nossa diretriz, e dá uma visão detalhada de 21 comissões, tá? Claro que não vamos explicar uma por uma, não vai, né? Senão digamos o dia inteiro falando dessas 21 comissões. Mas quem tiver interesse, quem quiser se aprofundar no assunto, o anexo 1 da diretriz está muito completo e lá tem 21 comissões, vamos assim, escaneadas para ajudar as instituições a fazer essa gestão. A prática de implementação, então, como que a gente implementa, o que são pontos ali de documentação importantes e um tempo aí para a gente conversar, tirar dúvidas, um bate-papo, tá bom? Então, essa é a nossa agenda, esse é o nosso roteiro, a nossa jornada, né? Tá na moda esse termo, dentro dessa manhã de hoje, tá bom? Desse nosso webinar. Bom, gente, então a primeira coisa é tentar clarear alguns conceitos. O primeiro, que talvez seja o mais emblemático, né, o mais complicado, é, afinal de contas, o que que é comissão, o que que é comitê. Então, essa é uma definição, vamos dizer assim, antiga, clássica, mas na prática a gente vê muitas vezes usar o termo como um pelo outro. Então, eu tenho comitê transfusional, comissão de hemotransfusão, né? A gente tem comitê de experiência do paciente, muitas vezes, né? Ou comissão de hospitalidade. Então, são termos que acabam sendo usados, muitas vezes um pelo outro, mas a rigor, essa daqui é a separação. Então, o comitê, ele tem um caráter estratégico, tá? Então, quando a gente fala de situações estratégicas, a gente tem um comitê. De novo, é uma reunião de pessoas, né? É um grupo de pessoas, normalmente heterogêneo, não são sempre da mesma categoria funcional ou do mesmo nível hierárquico, são a graça de trabalhar no modelo de comitês e comissões é essa, né? Você conseguir ter diversas visões, então ter mesmo uma heterogeneidade. O comitê com um olhar mais estratégico, muitas vezes com caráter consultivo, então eu monto um comitê de experiência do paciente, por quê? Porque eu quero que um grupo ali de pessoas, incluindo pacientes, venham trazer informações, venham me ajudar a fazer a minha gestão estratégica do meu serviço, estruturar minha governança clínica, enfim, é um comitê, tá? Ele pode ter um caráter temporário ou permanente, as comissões também, mas normalmente as comissões têm um olhar mais permanente, e ele possui um escopo transversal, né? Então, geralmente, o comitê ele vai olhar determinado assunto de forma transversal, ou seja, na instituição inteira. Quando a gente fala de Manual 26 da ONA, a gente já traz esses conceitos bastante claros, né? Então, vocês já viram, acho que a maioria já entrou em contato com o manual, que nós temos ali as seções que são transversais. Então, muito provavelmente, né, a gente vai associar em algum momento o trabalho dos comitês com essas subseções transversais, tá? E ele orienta e define, ajuda, né, a definir políticas institucionais. Então, é uma ferramenta para ajudar a alta direção, né, a tomada de decisões, a construção de política. De um modo geral, quando a gente fala de comitês e comissões, uma das funções é essa, é ajudar o gestor, né, não tomar decisão
sozinho. Então, eu convoco mais gente, essas pessoas, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma, esse é o conceito. A comissão ajuda a uma tomada de decisão mais acertada por parte do gestor, tá bom? E as comissões? As comissões, então, elas têm um caráter mais operacional, mais técnico, né? Muitas vezes elas são obrigatórias, é aquilo que a gente vai estar falando, seja pela Anvisa, por conselhos de classe, Ministério da Saúde, tá? Muitas têm escopo assistencial, né? Então vão olhar realmente a questão da assistência, da prestação do serviço, governança clínica na veia, né? E fazem reuniões regulares com atas formais e controles rigorosos de indicadores. Tudo isso a gente vai ver. Não que no comitê não possa haver tudo isso, claro que há, mas essencialmente a diferença é o caráter estratégico e o caráter operacional técnico. Tudo bem? Então, quando a gente falar aqui no nosso bate-papo de comissões, é porque o número de comissões é muito maior do que o número de comitês, tá? A gente realmente tem uma variedade de comissões. De novo, lá no anexo 1 tem listado 21, não estão todos lá, tá? Tem mais ainda que a gente pode imaginar, porque isso tem sido cada vez mais uma forma de conduzir as coisas no serviço de saúde, tá? Por que que elas são importantes? Então, afinal de contas, né? Por que que a gente está fazendo um webinar sobre comissões? Isso não é um assunto menor, não é uma coisa, vamos dizer assim, obrigatória, que todo mundo já faz, que todo mundo já conhece. É, pois é, aí é que está o grande pulo do gato. Até pode ser uma coisa que todo mundo já faz. O grande desafio é fazer com que isso contribua, que isso traga o quê? Segurança, experiência, qualidade para o nosso paciente, tá? Então, a hora que a gente usa, no bom sentido, as comissões para melhorar o nosso trabalho, para dar resultado, para fazer o trabalho de abelhinha, a gente consegue ver que essas comissões elas ganham uma força e são capazes, sim, de mudar para onde o hospital, para onde o serviço está caminhando, tá bom? Então, a importância de conformidade legal é inequívoca. Isso a gente não vai nem entrar, né, no sentido de, eu sou obrigado a fazer. Sim, pronto. É uma conformidade legal. Algumas comissões, elas são realmente obrigatórias, tá? Seja pelo Conselho de Classe, pelo Ministério, pela Anvisa, pela Comissão de Residência, enfim, são comissões que têm esse aspecto fortemente de conformidade legal. O próprio a SES, né, a secretaria, tanto municipal como estadual, cobram o funcionamento pleno de algumas comissões. Mas não é só isso, ela também é, como a gente falou, uma ferramenta importante, fundamental de governança clínica, tá? A estruturação das comissões, ela gera condições de se praticar, colocar na prática a governança clínica. Por quê? Porque as questões, porque os problemas, porque as soluções, elas vão estar passando por esse grupo, e esse grupo é um grupo, ou deve ser, um grupo de pessoas que conhece o assunto, que vivencia esse assunto. Então, quando eu falo de prontuário e monto uma comissão de prontuário boa, robusta, essas pessoas elas conhecem o que pode ser mexido no prontuário, como torná-lo mais eficiente, como fazer dele uma ferramenta de comunicação entre a equipe com os pacientes. É onde nós vamos pôr o plano terapêutico, por exemplo, no nosso prontuário. A comissão ela tem condição de nos ajudar a fazer essa decisão, não ficar alguma coisa do, eu acho melhor. Não, a comissão se debruçou sobre isso, estudou, fez benchmark, perguntou em outros lugares, viu o que existe de literatura, conversou com os médicos, enfermeiros, enfim, a gente traz governança clínica através da comissão ou pela comissão. Segurança do paciente. Então, nós vamos ver que as comissões, de um modo geral, exemplo lá, uma comissão de óbito bem estruturada, ela vai encontrar várias situações em que a gente pode construir novas barreiras, não permitir que eventos adversos que tenham feito ali, culminado ou contribuído, às vezes não foi, a pessoa não morreu de evento adverso, né? Mas tinha lá um evento adverso que acabou, de certa forma, contribuindo. A comissão identifica, trabalha e gera
nova barreira, mesma coisa o núcleo de segurança, é o próprio, né? Por excelência, quem cuida da segurança do paciente é uma comissão, tá? Tem o nome de núcleo, mas, na verdade, funciona como uma comissão. Ela é capaz, as comissões, de nos garantir rastreabilidade e auditoria. Por quê? Porque como ela é totalmente documentada, ou deve ser, né? Ela tem formalidades ali envolvidas, como ata, ela consegue ter indicadores, listas de presença, eu consigo ter rastreabilidade. Então, desde quando nós estamos discutindo determinado assunto? Isso é muito bom, isso é excelente. Por quê? Porque as pessoas mudam, né? As instituições mudam e, às vezes, os problemas vão perpassando. Então, já discutimos, sei lá, a compra de um equipamento, a mudança de um fluxo, desde 2022. Onde a gente tem essa informação? Nas atas de comissões, por exemplo. Tá? Então, uma comissão de CCH, né, de controle de infecção, tem outros nomes, mas que a gente tenha robusta, vai nos trazer um histórico fantástico de tudo que acontece, dos bichos, dos surtos, de como a gente reagiu, a gente ou quem veio antes, né, reagiu a determinadas situações. Então, tem ali um caráter de memória que é muito importante. As instituições, elas não podem se esquecer do que aprenderam, né? Elas precisam aprender e se lembrar disso. Então, onde a gente encontra isso? Nas atas das comissões, né? Por exemplo. Tem outros lugares, mas essencialmente a comissão nos traz memória de como foram enfrentados diversos desafios que podem voltar, né? Então, tomara que nunca mais, mas sem dúvida, se tiver outra pandemia, por exemplo, de algo respiratório parecido, provavelmente alguns hospitais, alguns serviços vão reagir mais fácil, reagir mais rápido, porque lembram o que aconteceu com o Covid, né? Então, a comissão, a documentação tem essa função também, não é só evidenciar que nós nos reunimos e que a comissão funciona, está existindo, evidencia uma memória institucional. E a multidisciplinaridade, que é sempre um esforço, sabe, gente? É sempre um esforço. Estava agora há pouco lendo no LinkedIn um, um post de uma pessoa que trabalha com saúde premium e mercado do luxo, etc. e tal. Quer dizer, um padrão, né, espetacular ali de experiência envolvendo obras de arte, luxo e saúde. E incrível que pareça, essa pessoa traz como principal dificuldade comunicação. Então, e a fragmentação da assistência. A comissão é um lugar, é um ambiente, ou deve ser, um ambiente de bastante multidisciplinaridade. Ali a gente vai ter pessoas de diversos níveis hierárquicos e de diversos grupos, né? Por quê? Porque quanto mais ela for diversa, mais a chance de saírem soluções. A vantagem da diversidade, né, e se fala muito em diversidade, é que eu tenho vários olhares da mesma situação, né? Então, quando a gente fala que promove integração intersetorial, justamente é isso. Eu vou ter aquele problema que muitas vezes é complexo e visto por diversos olhares, né? Então, de novo, comissão de prontuário vai dizer lá a visão, sei lá, do financeiro, né, do faturamento, a visão do jurídico, a visão do médico, que nem sempre são as mesmas, né? Então, quando, o que cada um busca, por exemplo, num prontuário, ou, por exemplo, numa comissão de padronização, não é exatamente igual. Por isso, a questão da multidisciplinaridade, dessa diversidade. Isso é fundamental para as comissões funcionarem. Então, comissões feitas, né, somente por uma categoria. Claro, não estamos falando das questões de ética, etc. e tal, mas as comissões, principalmente as de gestão, feitas só com pessoas que pensam parecido, pode ser fácil para fazer a reunião, né? Nem sempre é, mas tem uma tendência a ser mais fácil para fazer a reunião. Mas o produto acaba sendo pior do que quando você tem gente que pensa muito diferente, vai ter embate, vai ter discussão, mas isso pode e deve ser rico, né? Respeitoso, bem feito
e rico, rico de diversidade, tá bom? Então, as comissões, essa é a grande frase que fica nesse porquê de fazer comissões, elas vão muito além da burocracia. Bom, elas não são, não podem mais continuar a ser vistas como algo burocrático, algo que é feito no papel, para mostrar para o avaliador, para mostrar para a secretaria, enfim, que a gente faz por obrigação, né? Ela é a garantia de segurança das práticas e promove o avanço institucional. A instituição com comissões robustas, ela vai ganhando maturidade de forma bastante clara, bastante evidente. Tudo bem? Muito bem. Então, o impacto na qualidade e na assistência, eles são bem claros, né? Então, primeiro, eu vou gerar redução de eventos, como a gente já explicou, eu crio novas barreiras, eu trabalho em cima daquelas situações, eu vou melhorar nossos desfechos clínicos, o trabalho de comissões bem feitos, ele é capaz de, por exemplo, fazer protocolos, gerar eficácia terapêutica, melhorar a experiência do paciente e do colaborador, tudo isso contribui com o desfecho clínico. Tá? O desfecho clínico, ele não é somente o resultado da atuação do médico ou da resposta que o paciente dá para determinada medicação, para determinada patologia. O desfecho clínico está muito associado com esse funcionamento harmônico da instituição e a comissão contribui fortemente para isso. Claro que ela nos gera segurança jurídica e operacional, né? Então, as decisões da alta direção, elas ficam muito mais robustas quando provém de um trabalho, de uma organização de comissões, né? Então, exemplo de novo, na questão da padronização, né? A aquisição de determinada elemento, sugestão, né? De aquisição de determinado insumo, de onde, quando isso vem de uma comissão, e existem, né, vocês sabem, comissões de padronização, né, ela se torna muito mais robusto do que a ideia, a vontade de uma pessoa, tá? Então, o respaldo técnico e o respaldo jurídico, eles são muito maiores quando você tem a comissão trabalhando bem. Melhora a nossa eficiência e imagem institucional, né? A gente tem credibilidade, aumenta a credibilidade dos órgãos reguladores e perante a sociedade, de novo aqui, né? Então, nosso cliente prima por essa questão de imagem institucional, eficiência, as comissões nos ajudam nisso, tá? Nos ajudam a garantir esse tipo de ação. E elas promovem educação continuada. Então, quando eu pego, por exemplo, uma CIPA, que é uma comissão, né? Eu tenho ali a chance, a oportunidade de desenvolver, de disseminar conhecimento, né? CIPA-A, né? Tem agora mais um A, que é da questão do assédio. Então, ali a gente tem a oportunidade de aprender e aprender muito, aprender coisas que talvez não sejam nem do nosso dia a dia e são bastante valiosas. Todas as comissões, elas podem e devem ter uma função essencialmente educativa, né? Dentro do seu trabalho. Então, eu tenho lá uma comissão de cuidados paliativos. É uma enorme a chance de que a gente tem de fazer uma atividade educacional, formar para as pessoas como funciona, o que é o cuidado paliativo, como que são trabalhadas as questões. Então, as comissões elas têm multifacetas, uma série de impactos no dia a dia da instituição e cabe a nós garantir que isso aconteça, tanto para os pacientes quanto para os profissionais e para a organização como um todo, tá? Como funciona isso, né? Então, quais são os benefícios estratégicos de você ter as comissões funcionando de forma robusta? Então, primeiro, as decisões são baseadas em evidências. A gente espera que a comissão seja capaz de estudar os temas, né? Então, não é somente um grupo que vai escutar, vai dar palpite. Não, são pessoas especialistas, são pessoas que conhecem o assunto, que vivenciam a prática daquela situação e que vão trazer essas informações. Então, sei lá, uma comissão de radioproteção, né? São pessoas que entendem de física das radiações, da questão de segurança no trabalho, enfim, isso vai
fazer com que as minhas decisões, com que aquilo que saia dali da comissão, seja baseado em evidência, seja tecnicamente robusto. A gente espera isso, né? Vai trazer aprendizado institucional. Por quê? Porque nós vamos falar muitas vezes sobre falhas, nós vamos discutir no núcleo de segurança eventos adversos. Então, as comissões, elas nos ajudam a ter esse ambiente protegido, né? Esse ambiente com segurança psicológica. A comissão tem que ser um lugar assim. Mesmo a comissão de ética, que não é exatamente do hospital, é do conselho, né? É um lugar onde existe, deve haver transparência, deve ter uma segurança emocional para as pessoas falarem e se exporem, e isso não ser um problema, não ser algo do tipo, nossa, você não sabe o que falaram na comissão. Na comissão é para falar mesmo, é para as pessoas terem liberdade para gerar esse aprendizado institucional, tá? E integração. A hora que as comissões vão tratar de um assunto, a gente percebe que eles se imbricam. O que que eu estou querendo dizer? Lá pelas tantas, a comissão de óbito viu uma situação que foi discutida no núcleo de segurança, que foi para a comissão de prontuário, que foi, sei lá, eu, para a comissão de farmácia terapêutica, que foi para a comissão de ética. Isso vai conversando, vai convergindo, vai fazendo uma integração, tá? Então, o núcleo, por exemplo, de segurança pode servir como um apoio para todas as questões das vigilâncias. Então, eu tenho lá pelas tantas a hemovigilância, a tecnovigilância, nós vamos ver mais para frente, o núcleo de segurança pode perfeitamente estar envolvido nessas partes. Então, as comissões, elas se interagem, elas conversam umas com as outras, elas geram essa teia, vamos dizer assim, de conhecimento, de saber, de reverberação de melhores práticas umas com as outras. É isso que a gente espera, tá? Então, quando a gente fala de governança clínica, da implementação da comissão, a gente espera esse tipo de abordagem. Eu vou ter ali as políticas, os protocolos, a implementação assistencial, o monitoramento e a melhoria contínua. A comissão funciona exatamente igual. A gente vai criar, vai estruturar, implementar, monitorar e melhorar continuamente, tá? Algumas estão em diferentes fases, então pode ser que a nossa comissão de bioética ela esteja na fase de estruturação. Nós ainda não entendemos como fazer, ou já fazemos, talvez esteja implementando, já está estabilizada, já estamos na fase de monitoramento, inclusive pode ser que já esteja fazendo seus ciclos de melhoria, já entendemos para que serve, como estamos girando aí um PDCA de melhoria dessas comissões, tá bom? Muito bem. Quando a gente fala na estruturação, né, das comissões nas unidades de saúde, o alvo principal acaba sendo estabelecer os critérios para o funcionamento, documentação, monitoramento. Então, essa é a primeira coisa, tá? Esse é o primeiro passo. Nós vamos definir a necessidade, a, a, a oportunidade de compor uma comissão, pode ser também um comitê, né? A gente já viu a diferença, e nós vamos, então, primeiro passo, fazer essa estruturação, estabelecer os critérios para o funcionamento, a documentação, monitoramento e gestão, tá? Nós vamos garantir a conformidade, então, o que que tem de lei a respeito desse tema? O que que obrigatório constar? Algumas comissões têm composição obrigatória, por exemplo, tá? Então, a gente vai garantir a a conformidade junto à regulação, né? O fortalecimento da governança, então, promover a eficiência da governança e a melhoria dos processos, é isso que a comissão, a gente tem que identificar como que essa comissão vai gerar esses frutos, né? Mensurando, inclusive, a abrangência institucional, se ela vai funcionar para toda a instituição, para todas as unidades, né? Então, como que ela está o grau de abrangência que ela faz e que tipo de indicador, que tipo de ferramenta nós vamos usar para monitorar essa comissão, tá? Então, esse é mais ou menos o passo a passo da construção. Vamos, então, para cada um deles. Primeira coisa, então, primeira parte para uma boa comissão, ou para todas as comissões, é né, a questão da legalidade, conformidade regulatória. Então, toda comissão ela deve ter muito claro
por que que ela foi criada, se ela é uma exigência, se ela é uma boa prática, qual foi a fonte, não é, que demandou e o que que essa demanda, o que que essa legislação prevê. Tá? Então, isso é básico e a gente vai encontrar também uma parte lá no anexo 1. A gente vai ter que pensar na questão da segurança do paciente e das vigilâncias. Então, as vigilâncias, elas devem aparecer, vigilâncias, quando eu falo, são a emo, a técnico, a fármaco, enfim, elas devem ter uma atuação sinérgica com as nossas comissões, elas devem estar apresentando dentro, né, das comissões. Ela tem que ser multidisciplinar e representativa, isso que a gente já falou. Então, ao estruturar as comissões, ter esse pensamento, ela como, bom, a comissão de ética é eleita, tá bom, mas as demais muitas vezes são nomeadas, a imensa maioria são nomeadas. Essa nomeação, essa composição precisa refletir diversidade profissional, tá? Porque senão a gente não tem ideias novas, a gente pensa todo mundo igual, tá? Transparência e rastreabilidade, então as pessoas têm que saber como foi feita essa escolha, por que foi feita essa escolha, quais foram os critérios, as pessoas estão ganhando para participar da comissão, elas estão recebendo algum tipo de benefício, mesmo que seja indireto, por participar de comissões, né? Isso tem que estar muito transparente, não pode ter nenhum tipo de ah, dúvida, né? Alguma coisa que está obscuro, mas afinal, por que que montar a comissão com essas pessoas? Esse tipo de coisa não pode aparecer, isso tem que estar sempre muito transparente e muito rastreável, tá bom? Ainda dentro dos princípios orientadores para a criação das comissões, a ética e a responsabilidade, né? Então, quem participa de uma comissão tem que entender que ele tem uma função ali que transcende o seu cargo, a sua, sei lá, a sua especialidade, a sua equipe, né? Ele tem ali uma função institucional, tá? Ah, mas ele é um terceiro. Não importa. Ah, ele é muito jovem. Não importa. Ele não tem, ele é sei lá, uma pessoa com ideias diferentes. Também não importa, tá? De direita, de esquerda, não é. Então, ele tem ali naquele momento uma função ética e uma responsabilidade institucional. Ele não é mais somente o farmacêutico, o médico, o engenheiro, ele é ali um representante da instituição. Ele está numa função, ainda mais se for um comitê, uma função institucional muito forte. Tem que estar integrado, então não pode ser aquela pessoa, a comissão, né, que fala só entre eles, entre os membros, isso não vai para lugar nenhum, não conversa com ninguém, não leva para a ponta, não ouve, então ele não serve. Então as pessoas precisam, a comissão tem que estar articulada, tem que estar integrada, não pode se fechar em si mesmo, discutir os assuntos ali só entre eles e não contar para ninguém, não prestar contas, né? A gente sempre sugere quando vai em serviços, que exista um mural das comissões. Então, você tem um painel lá para dizer o que que as comissões estão discutindo, né? Afinal, na última comissão de prontuário, o que foi conversado? Quais são os temas que estão sendo debatidos dentro das comissões? Isso é bem interessante, alguns hospitais, alguns serviços já fazem, tá? A comissão tem que ter um olhar de eficiência, então tem que ter indicadores, tá? A gente tem que gerenciar, então buscar a otimização dos recursos com foco em resultados mensuráveis, indicadores de desempenho, revisão de práticas, tá? Para garantir a sustentabilidade. Então, afinal, qual indicador a gente vai usar? Existem vários, cada comissão deve criar o seu indicador, tanto de performance própria, quantidade de reuniões, assiduidade dos membros, etc. e tal, como daquilo que ela gerencia. Então, a comissão de hemotransfusão vai olhar, por exemplo, a quantidade de reservas cirúrgicas feitas e não usadas, um exemplo, tá? Ou de reações transfusionais. E vai conversar, por exemplo, com o núcleo de segurança, vai conversar com a comissão de prontuário para que isso fique bem documentado, seja fácil de documentar uma reação transfusional, né? As pessoas prestem atenção, vai começar a conversar com a farmácia terapêutica para, sei lá, eu associar
a prescrição de antialérgico, anti-histamínico pós transfusão, isso dá um alerta, dá um gatilho, né, que pode ter tido ali uma de corticoide, qualquer coisa do gênero. Então, essa conversa, essa eficiência operacional, esse bate-papo, otimização do recurso tem que ser buscado pela comissão. E a atuação permanente, avaliação contínua. Não vale aquela coisa da comissão, nossa comissão está sendo como é que o povo usa, que tem, está sendo revista, então começou agora. Isso é muito frequente, a gente vai fazer visita de avaliação, pede para ver comissões, e agora o Manual 26 tem um, um olhar bastante mais forte para isso, as pessoas vêm com essa, né? Então, não, a nossa comissão está sendo reformulada, a comissão, ela assumiu agora, e aí você vai ver, não tem nada, né? Bom, mas a obrigatoriedade dessa comissão remonta a 1992, exemplo, né, prontuários, e agora vocês estão reformulando, e o que foi feito antes? Cadê o legado? Cadê o passado? Perdeu-se tudo. Então, não é isso. A ideia é que tenha uma atuação permanente e uma avaliação contínua. Tudo bem? Muito bem. Fluxo de implementação. Então, como a gente já havia dito, a primeira coisa é estruturar, né? Estruturação inicial, definir de forma formalizada, né? A composição, os cargos, se é presidente, se tem secretário, se vai ser nomeada, se vai ser eleita, se existem representantes eleitos e representantes nomeados, por exemplo, a CIPA, né? A CIPA é mista, você tem uma parte que é eleita e uma parte que é indicada, né? Muitas vezes, comitê de pacientes, alguns lugares fazem um edital convidando os pacientes a entrar. Que negócio legal, né? Então, o HCOR, por exemplo, mostrou, ensinou para a gente esse tipo de prática, né? Então, eles lançam um edital, né? E as pessoas se voluntariam, se inscrevem para fazer parte do comitê de pacientes, né? Então, isso aí é algo que vai na estruturação. Algumas já têm previsto em legislação. Então, quando você vai ver comissão de ética médica, por exemplo, todo o ritual de eleição ele já está previsto em normativa do Conselho. Então, não tem muito o que inventar, né? Inclusive, quem pode participar? O diretor pode ser da comissão de ética? Não pode, né? Tem lá as suas regras. Quem participou do colegiado, quem organizou o processo de eleição não pode fazer parte da comissão. Então, tem algumas regras. Essa é a parte da estruturação inicial. Planejamento. Então, a partir do momento que a gente criou a comissão, ela está estruturada, foi nomeada, ela vai fazer o seu regimento interno, né? É aquilo que a gente chama do kit básico. Então, o primeiro aqui é o ato de nomeação, ou em alguns lugares tem a questão de publicar em diário oficial, né? Os hospitais, administração direta, eles publicam as suas comissões em diário oficial. Você vai lá receber, né? De comissão de infecção hospitalar, sei lá, o Emílio Ribas, do Dante Pazanese, aparece lá no Diário Oficial. Planejamento, elaborar, então, o regimento interno com a definição do cronograma anual de reuniões. Também outra coisa que todos os avaliadores pedem. Eu queria ver o regimento interno. Alguns têm pedido até coisas do tipo mapa de processo, né? O mapa de processo das comissões, né? O mapeamento de processos, ou ainda mapeamento de risco de comissões. Então, quais são os riscos que existem aqui na comissão? E não estamos falando do risco ergonômico, não, o risco, por exemplo, de não acontecer, o risco da comissão, dos membros, sei lá, desistirem, qualquer coisa do jeito, não conseguirem atingir as metas, etc. Tá? Então, alguns lugares, alguns avaliadores têm pedido isso do ponto de vista mais macro. Então, como as comissões, a gestão de comissões tem sido feito, qual é o fluxo, quais são os POPs, por exemplo, de cada comissão, como eu separo os prontuários para serem avaliados, exemplo, tá? Como eu garanto que 100% dos óbitos foram vistos? Qual o fluxo para uma padronização de um novo medicamento ou insumo na instituição? Então, são coisas que vão entrar tudo nesse item 2 aqui no planejamento, tá? Vai estar tudo aqui sendo evidenciado nessa construção. Capacitação, muitas vezes as pessoas
principalmente naquelas comissões que são eleitas, elas não conhecem o serviço, elas não sabem o que precisa ser feito, né? Mesmo naquelas que são nomeadas, muitas vezes a pessoa cai de paraquedas, como a gente fala. Então, não sabe o que se faz, por exemplo, numa comissão de infecção, não sabe como é que funciona uma comissão um núcleo de segurança do paciente. Então, as pessoas precisam de capacitação, né? Então, precisam aprender o que prevê a legislação, aprender o que se espera ali daquela comissão, daquela atuação. Então, como que se conduz uma reunião? O que que significa a diferença entre pauta e ata? É a mesma coisa, né? Às vezes as pessoas confundem, porque não são termos do dia a dia. Eu estou trabalhando lá na ponta, eu sei o que que é uma noradrenalina, como é que faz sei lá, uma punção, mas eu não sei a diferença entre uma coisa e outra. Eu não estou acostumado com esse jargão, vamos colocar assim, mais formal, mais de comissões, de comitês, etc. E tal. Então precisa aprender. E não tem problema nenhum, deve existir essa questão dessa capacitação, tá? O que que nós vamos olhar no prontuário? O que que significa uma evolução conforme, parcial conforme e não conforme? Onde isso está escrito, né? Então, tudo isso, o comitê de hemotransfusão, o que que se espera dessa entidade? É só para ver quantas bolsas a agência transfusional mandou para o andar? Para que serve a nossa comissão? Tudo isso está ali na capacitação, tá? A gente peca nisso, muitas vezes. A gente institui a comissão, põe as pessoas para trabalhar, mas não ensinou nada do que a comissão faz, nem para os novos membros, né? E aquelas comissões que são de troca periódica, precisa ter esse tipo de coisa, né? Então, quem já está há muitos anos, faz 15 anos que eu trabalho na comissão de óbito, eu já sei o que que vai ser visto, como é que vai ser visto, etc e tal. Mas quem está chegando agora precisa de capacitação. Execução, e aí é o praxis, né? É o fazer. Então, nós precisamos ter reuniões, fazer os registros em ata, planos de ação, gestão de pendências, isso tudo tem que estar redondo, tem que estar acontecendo. Não é burocracia, é uma forma de organizar as ações, porque se a gente deixa só na memória e vai fazendo as reuniões, chega uma hora que, o que que a gente fala falando? Nada, toda reunião parece que é a primeira, né? E algumas vezes acontece isso, tudo bem? Então, tem aí essa questão de um jeito de fazer, né? Uma forma robusta, estruturada para fazer a comissão funcionar. Tá? O que que faz a comissão se manter? Né? Para a gente não ver, estamos revisitando, reformulamos a comissão pela 18ª vez, a comissão de dois pontos. Integração setorial. Então, primeira coisa, as pessoas têm que sentir que vale a pena fazer parte da comissão, isso é importante, né? Então, a integração, a articulação com os setores para garantir fluidez. Autonomia técnica, se você não tem autonomia para nem fazer um parecer, sei lá, um núcleo de segurança que não pode falar sobre eventos adversos. Não tem como, né? Ou não pode ver fragilidades, né? Não tem, não existe, né? O núcleo tem que ter autonomia junto à alta direção e às entidades para que consiga trabalhar, consiga ver aí, fazer sua atividade. E documentação, a gente já falou, então preciso de rastreabilidade histórica do que a comissão está fazendo, tá bom? Muito bem. Então, aqui a gente está trazendo para vocês o que a própria diretriz preconiza, tá? A nossa diretriz Corp preconiza. Então, a nomeação dos membros, já falei, algumas situações elas são eleitos, não são nomeados, alguns são mistos, tem metade, uma parte eleita, uma parte nomeada. A ata de instalação, a construção do regimento interno, a lista de presença em todas as reuniões, o cronograma anual conforme a periodicidade de reunião definida, as atas das reuniões, então, e aqui do lado tem uma cola do que se considera uma boa ata, então, uma ata para ser aprovada, para ser considerada boa, para ter validade, inclusive, do ponto de vista de
auditoria interna, ela deve conter pelo menos 6 desses 8 itens. Eu diria que tinha que ter os 8, mas tá bom, vai 6. Ou seja, data, a presença, né, quem que participou, a assinatura dessas presentes pessoas, a pauta que foi discutida. Então, antes de se começar a reunião, quais eram os assuntos que estavam em pauta, né? Então, já foi aí o que que é uma pauta. A pauta é o que nós vamos discutir, são os temas que estão programados para a gente ver. As pendências anteriores, então, o que que ficou da última reunião? As novas ações que a comissão deliberou com as datas exatas, então, em 15 dias, ou seja, sei lá eu, daqui em 15, 10 de maio, 10 de abril, nós vamos estar fazendo, sei lá, tal atividade, tal coisa tem que estar pronta, X pacientes, produtos, enfim, nós temos que ter esta produção em determinada data. Quando vai ser a próxima reunião e os responsáveis, né? Quem foi que lavrou, é um termo feio, mas é assim que se fala. Quem lavrou a ata, tá? Quem foi que fez e compôs a ata. Hoje em dia, nós temos tecnologia para isso ser feito por robô, tá? Então, essa reunião mesmo que nós estamos participando aqui, o Zoom tem uma ferramenta que no final ele te dá um resumo, ele faz meio que uma ata daquilo que você conversou. Então, hoje não tem mais motivo para a gente dizer que não deu para fazer a ata, né? A gente escuta isso muito. A gente se reuniu, até faz, mas as atas estão atrasadas. A gente escuta isso. A reunião tem acontecido, mas as atas ficaram, porque ficou de fulano fazer, o fulano não fez, não sabe fazer, faz aí uma ata que ainda é, né, naqueles modelos antigos, em 1903, no nascimento de Jesus Cristo, sabe? Não é nada disso. Esse modelo de ata tá bom, tem gente que é mais tradicional, gosta da ata, né? Sem espaço, sem desenho, sem figura, e tem outros que fazem atas que são um infográfico, né? Pode? Pode. Então, muito bem. Relatórios periódicos, então a comissão ela deve ser capaz de gerar relatórios, então para a alta direção, quais são os assuntos que estão sendo discutidos na comissão de reprocessamento. Me faça um relatório a respeito do reprocessamento, sei lá eu, de determinado material. Então, relatórios. E os planos de ação, que aí é onde a gente realmente separa, né, os meninos dos homens, né, onde a gente vê que a comissão ela é atuante, são os planos de ação que ela gera. Então, de novo, com aquela força, né, lembra, a gente já falou um pouco para a rede sobre isso, mas nós vamos voltar nesse assunto, a força do plano de ação. Então, se eu faço um plano de ação forte ou intermediário, ou se eu faço um plano fraco, né? Então, um exemplo, comissão lá de infecção hospitalar. Ela vai gerar planos de ação diante daquele resultado do trabalho que ele fez, que foi construído pela comissão, e esses planos, eles têm que ser de intermediário para forte, tá? Planos fracos, eles usam-se apenas em último recurso, quando você não, ou já esgotou tudo que eu podia fazer, aí a gente adota o plano fraco, que vocês lembram, né? O que que é? A conscientização, sensibilização e treinamento. Essas são ações consideradas fracas do ponto de vista de engenharia de fatores humanos. Então, eu vou tentar criar barreiras mais robustas, maiores, planos mais de intermediários para fortes. Tudo bem? Plano de ação. A comissão deve gerar esses planos e acompanhá-los. Não quer dizer que a comissão vá executá-los. O plano pode ser para outra área executar, mas a comissão acompanha se isso está, né, rolando ou não. Tudo bem? Bem até aqui? Tá bom. Muito bem. E a gente monitora, né? Vocês já aprenderam, quem está trabalhando com certificadora, com ONA, que tudo a gente gera monitoramento. Comissões não é diferente. O que que a gente vai olhar na comissão? Então, alguns indicadores, inclusive, estão na diretriz, são da próprio funcionamento da comissão. O que que é isso? As pessoas estão vindo? Primeira coisa, nós temos lá 18 pessoas nomeadas para a comissão, vem três.
alguma coisa de errado está acontecendo, né? Ou a gente não está num bom dia, a gente resolveu fazer a reunião num horário que as pessoas não podem, não tem assuntos motivacionais, a gente não conseguiu que as pessoas entendam a importância dos temas serem discutidos, a alta direção não está dando a devida importância para a atuação da comissão, são vários os motivos, aí é a análise, né? A questão, quando você tem um indicador fora, você faz o quê? Você faz análise crítica. Então, você vai usar lá as ferramentas de análise crítica, joga um, um cinco porquês, um Ishikawa, para entender o que está acontecendo. Reuniões realizadas e qualidade das atas. Então, a gente já falou um pouquinho do que uma ata que se preza deve ter. Eu posso, por exemplo, olhar se as minhas estão de acordo, quantos por cento dessas minhas atas estão de acordo no ano de 25, exemplo, tá? E se as reuniões previstas foram efetivamente realizadas. Então, são alguns indicadores que servem para todas as comissões e tem a ver com o funcionamento da própria comissão. Mas não é só isso. Eu tenho que olhar o que a comissão trata. Então, exemplo, lá eu vou tratar de reação transfusional no comitê de hemotransfusão, no comitê ou na comissão de hemotransfusão, tá? Indicadores estabelecidos, com metas claras e periodicidade de análise. Vamos analisar taxa de mortalidade na comissão de óbito, taxa de adesão ao protocolo de cuidados paliativos, na comissão de cuidado paliativo. Então, são várias situações. Ai, olha, trouxeram aguinha, nossa, é boa, né? Acho que até mineral deve ser. Transparência, a comissão deve estar aberta para as pessoas. O que vocês estão discutindo? Qual é o tema? Isso não pode ser segredo, lembra que eu falei? Então, de repente, tem até um mural das comissões para colocar ali quais são as ações que a CIPA está fazendo, que a comissão de padronização está se debruçando. Um reporte executivo, então, elas devem ser capazes de dar relatórios para a alta direção e também para a qualidade. Eh, No Manual 26, a qualidade meio que herda as comissões, tá? Um olhar que a ONA tem de que as comissões elas não podem ser mais pulverizadas. A secretária do diretor toma conta, sei lá, eu, da comissão um, 2 e 3, na ABC, aí tem alguma coisa que está ali no suprimento, a outra está, sei lá, eu, na o pessoal de higiene, ou com a infecção, com não sei o que, está tudo esparramado, né? Então, a ideia que o manual traz é que exista um olhar, exista uma gestão, exista um conhecimento ali da área de qualidade sobre o que está acontecendo com comissões. Por isso, inclusive, que a gente gerou a diretriz corporativa, tá? E o olhar para a melhoria contínua. Então, é rodar o ciclo PDCA, garantindo que isso está acontecendo, baseado em indicadores. Tudo bem? Muito bom. Quando a gente fala de vigilâncias, então, isso é outra coisa importante e que tem sido bastante cobrado nos chamamentos, é que exista um olhar da instituição para a questão das vigilâncias, né, dos riscos. As comissões, elas estão intimamente relacionadas com as vigilâncias. Não que seja a comissão que vá, por exemplo, notificar. Isso, via de regra, está realmente com o núcleo de segurança do paciente, com a área de notificação, que já faz essa notificação das questões relacionadas às vigilâncias. Mas, por exemplo, a questão de capacitação, a questão de auditoria, né? Então, como que isso vai acontecer? Como é que nós vamos ensinar para as pessoas o que é uma farmacovigilância, uma biovigilância, né? Quem vai fazer isso? Muitas vezes as comissões ajudam nesse processo. Então, aqui apenas um apanhado, né, do fluxo, isso a gente já tem definido, vocês encontram lá no Interact a possibilidade das notificações, o papel do núcleo de segurança já está claro, o que a gente pode buscar, deve buscar, é apoio, apoio do ponto de vista de análise, auditoria e conhecimento com as comissões, tá? Então, hoje, quando a gente fala de vigilâncias, nós temos basicamente essas daqui, né? A fármaco, a técnico, a Nutri, Emo,
bio e saneantes. Então, os chamamentos da secretaria, eles pedem que a gente tenha essas áreas de vigilância mapeadas e as comissões a eles relacionadas. Percebam que o núcleo de segurança está em todos, óbvio, né? Então, o núcleo de segurança participa. Mas, por exemplo, a hora que a gente fala de nutrivigilância, a EMTN, né? Que não é uma comissão, mas não chama comissão, alguns até chamam de comissão de terapia nutricional, mas o E, né, é Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional. Então, você tem aí uma questão de nome. A biovigilância com a CIDOT, mais a CCH fazendo essa biovigilância. E aqui o que essas áreas, o que se propõe, né? Então, notificação de medicamentos, aqui a questão de equipamentos e materiais, desvio em dietas. Então, o que é que qual é o alvo, né, dessas notificações, dessas vigilâncias, e o núcleo de segurança realmente ele vai atuar em todas, né, de forma transversal, né, ajudando, amparando. Só que quando a gente vai, por exemplo, ensinar para as pessoas coisas a respeito de qualidade de dieta, o núcleo muitas vezes não tem perna para fazer isso, não tem nem conhecimento, ele se baseia, então ele pede socorro para a MPN e vai garantir uma nutrivigilância de forma mais robusta. Deu para entender? Então, quando a gente fala das vigilâncias, a gente precisa não pensar somente na notificação, mas tem toda uma parte que é o conhecimento, a transmissão da melhor prática, e isso a comissão correspondente pode nos ajudar, né? Então, é essa a ideia. Tudo bem? Muito bem. Aqui a gente vai, então, passar, já caminhando para uma parte mais operacional, para o olhar daquele anexo 1. Tá? Então, o que que nós procuramos fazer no trabalho que, de público aqui, eu deixo o mérito ao nosso Renato, que fez um levantamento dessas 21 comissões que nós consideramos como as principais. Tá? Vocês vão dizer, bom, existem outras? Sim, existem outras. Existe a possibilidade de se fazer times, grupos de trabalho, até para cada Hope, por exemplo, da canadense, existirem times para trabalhar isso, para metas de segurança, existirem times para protocolos, cada um deles ter o seu time, tudo isso pode acontecer e pode ser tratado do mesmo jeito que a gente está tratando comissões, tá? Fazer reuniões, nomeação, ata, tudo isso não tem nada de mais, é até uma ótima prática, tá? Então, a gente fazer nesse formato. Aqui, a gente tentou juntar, né, aquilo que foi identificado como 21 comissões mais frequentes, mais comuns, e embasar, dividir em 4 grandes grupos. Então, aquilo que é segurança e qualidade, né? Então, está ligado, né? Está focado na parte de qualidade e segurança, o que seria ética, pesquisa e trabalho, então, aquelas relacionadas mais fortemente a questões do colaborador, da prática ética dentro das instituições, aquilo que seriam específicas e obrigatórias, então, são aquelas que são mais, vamos dizer assim, estruturadas do ponto de vista de legislação, são obrigatórias, têm uma legislação, e específicas vou tratar de determinado assunto, né? Não é de uma categoria, não é de uma coisa mais transversal, é bem específico. E aquilo que seriam boas práticas, não tem ainda uma obrigatoriedade, mas é uma boa prática, é algo que a gente recomenda enquanto rede, enquanto corporação, a gente ter essa atividade bem construída, tá bom? Claro que os nossos serviços são heterogêneos, vocês vão dizer, bom, mas aqui no meu é obrigatório, no meu contrato de gestão isso está obrigatório. Ok, a gente não vai entrar nessa discussão, mas a ideia que a gente tem é que a gente tenha uma tratativa de comissões similar, né? Ou seja, aqueles passos todos, aquela ideia de construção, a ideia de funcionalidade da comissão permeie todas elas. Então, aqui a gente coloca as siglas, né? As comissões, elas são normalmente conhecidas por
siglas, ninguém fala Comissão de Revisão de Óbitos, né? Fala óbitos, fala CIDOT, fala lá pelas tantas 100, né, para a Comissão de Ética Médica. Então, aqui a gente colocou, tentou trazer o nome, a sigla da comissão, ou o apelido que ela tem, né, e o que ela representa, o que ela tem que fazer em cada um desses grupos. Tudo bem? Então, quando a gente fala de segurança, qualidade e gestão de riscos, as duas que saltam aos olhos são talvez a mais estruturada, eu acho, na minha cabeça, que a CCH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá bom, tem gente que chama de outro nome, não tem importância, a gente está usando talvez até o nome mais clássico, né? Mas a comissão, não, também não estamos falando do núcleo executivo, talvez seja a mais construída, mais robusta, mais estruturada de todas as comissões, e a gente tem aí um trabalho muitas vezes espetacular e é o que serve de modelo em muitos hospitais, muitos serviços, para as outras comissões chegarem nesse nível, né? Então, eu costumo usar, quando a gente está falando de comissões e de paralelos, a CCH, porque eu sou do tempo, da velha guarda, em que isso não era obrigatório. Hospitais só muito sofisticados, muito grandes, muito, sabe, top, é que tinham comissão de infecção. O Hospital Fuleirão dava antibiótico para todo mundo, os médicos faziam o que bem entendiam. As práticas eram empíricas, né? A gente acha que não pode vir com a dor, não, a gente acha que isso, acha aquilo, tudo no achismo, tá? Então, a partir da legislação que vocês e todas as atualizações, isso vai ficando cada vez mais robusto. Então, aqui, esse é um reflexo lá do anexo 1 da diretriz corporativa, tá? A gente procurou fazer o quê? Enumerar qual é a comissão, qual é a normativa legal, a principal, tem comissões que têm vários documentos aí, várias normativas, né? Elas são juridicamente construídas por vários elementos. Então, a gente procurou deixar com que isso fique claro para as pessoas de onde veio essa exigência, a frequência sugerida, então, de novo, nem todas as comissões têm frequência determinada. Na verdade, a maioria, imensa maioria, não. Para dizer a verdade, por legislação, acho que nenhuma tem a frequência de reunião determinada em lei, tá? O que acaba acontecendo é que dentro do regimento, dentro da boa prática, a gente define e algumas são meio que clássicas, né? Então, você fazer lá o núcleo de segurança do paciente, ter uma reunião mensal, é meio que clássico. Não, nós estamos com um problema, nós vamos fazer quinzenal. Tudo bem. Ah, nós não temos gente perna, a gente vai fazer bimestral. Não é uma boa, mas tudo bem. Então, aqui a gente colocou na diretriz a frequência mais usual, tá bom? E a composição recomendada, sempre essa ideia. Quem faz parte, né? Algumas comissões, elas têm membros definidos, né? Então, a própria legislação diz quem são as pessoas, né? Então, exemplo ali, comissão de padronização. A legislação fala que o farmacêutico é obrigatório, tá? Então, a gente procurou colocar ali para vocês uma composição recomendada, tá? Dentro de cada uma delas, tá? Tudo bem? Então, esse olhar a gente está trazendo com a ideia, e ali está a nota, né, um lembrete, a comissões forma a espinha dorsal da qualidade, assistência e segurança, sendo auditados normalmente por vigilância sanitária, inclusive, tá? Então, aqui a gente tem uma questão, claro, auditado pela secretaria, pela ONA, pela vigilância, então, são vários, pelos conselhos de classe, muitas vezes, né? Então, são vários elementos que servem aí para auditoria. Então, a gente sempre preconiza que isso esteja muito bem construído, esteja muito bem montado e funcionando, né? A gente espera que seja uma comissão de revisão do prontuário que efetivamente traga melhorias para o prontuário, traga melhor participação do paciente no prontuário. Olha que legal, isso tem sido o Manual 26,
vai perguntar isso. Então, tá, como é que eu franquio, né, a participação do paciente na construção, na visibilização, no entendimento do seu próprio prontuário? Manual 26, tá? Então, num outro grupo, a gente deixou as comissões chamadas específicas, aquelas que têm um foco técnico definido. Então, aparece lá a EMTN, né, Equipe Multidisciplinar, Multiprofissional de Terapia Nutricional, Comissão de Óbito, óbito tem infantil e adulto, né, materno, infantil e adulto, Comitê Transfusional, Proteção Radiológica, são comissões que são focadas, elas estão diretamente ligadas a determinada situação, a determinada vivência da organização, tá? Mesma coisa, a frequência sugerida de reuniões. Ah, nosso comitê transicional uma vez a cada 3 meses. Tudo bem, alguns fazem assim. Se eu tenho uma demanda pequena por sangue, se eu tenho um uso, né, já bastante padronizado, eu tenho manual, eu tenho travas em sistema que não permite a pedida de sangue de forma injustificada, meu protocolo de reserva está perfeito, a gente realmente está bem amarradinho, o que pede, usa, não gasta testes, né, à toa. A bolsa não vai mais, na maioria dos lugares, a bolsa não se desloca mais para o centro cirúrgico. Também é um risco, né, de perder e de dar transfusão errada. Já vi acontecer isso, tá? A reserva era da cirurgia da manhã, ninguém recolheu, veio a cirurgia a seguir, precisou de sangue, ligaram a bolsa que já estava lá. Transfusão incompatível no intraoperatório. Evento adverso grave. Never, né? É never. Bom, e aí a composição recomendada de cada uma delas. De novo, né? Aqui algumas têm exigência, já tem que estar construída, tem um jeito de fazer, tá? Outras não. Fica mais, vamos dizer assim, na liberdade da instituição, tá? Essas, elas são a questão aqui entra muito de habilidade, especificidade. O que eu estou querendo dizer? Para trabalhar num comitê transfusional, é interessante que pessoas que entendam do ciclo do sangue, né? Entendam do uso de sangue e hemoderivados. De novo, mesmo que entendam, vai precisar de uma capacitação de como funciona uma comissão, do que é que se pretende, o que se tem que ver, quais são os itens, né, que a comissão, o comitê hemotransfusão olha. Tá? Muito bem. O grupo 3 é o que a gente está chamando de ética, pesquisa e trabalho. Tá? Então, são comissões muito ligadas a práticas da atividade, do dia a dia mesmo, ali, né? E não tanto de um tema específico, mas muito mais transversal. Então, vai ter lá a comissão de ética, por exemplo, ética de enfermagem, ética em pesquisa, a CIPA-A, né? Que é Comissão de Acidentes, Prevenção de Acidentes e Assédio, tem um A mais agora. Então, aqui, normalmente, essas comissões é onde aparece a figura da eleição. Tá? Então, exemplo, comissão de ética, vou falar de médico, que é o que a gente tem mais contato. Então, tem lá a quantidade, é eleito, tem o número de meses, né? Que deve ser, pode ser diferente de 30? Pode. Tem a data, até isso, tem que ser. A eleição normalmente acontece nos anos pares e no dia 18 de outubro, que é o dia do médico. Tudo isso está lá dentro das normas do Conselho de como fazer a eleição da Comissão de Ética Médica. E também para que ela serve, né? Ela não é varinha de marmelo para dar nas costas dos médicos, tá? Ela é um instrumento muito mais educativo do que punitivo ou, enfim, de ameaça para o corpo clínico. Então, entender isso, fazer funcionar é muito legal e é maestria em governança clínica, tá bom? E, finalmente, para a gente ir encaminhando para o nosso encerramento, a questão daquilo que seriam boas práticas, né? Ainda não existe uma legislação, você vai dizer, mas na canadense é obrigatório. Tá bom, é uma exigência da certificadora, verdade, você ter, por exemplo, uma comissão de bioética, tá? Mas a gente recomenda que todos tenham.
tá? Não só aqueles que são obrigados. Então, fica aqui uma, uma sugestão do que seria algo para ser implantado se a sua instituição ainda não tem por força regulatória, tá? Então, a comissão de bioética, a comissão de biossegurança, que é essencial para aquele serviço sem CH obrigatória e com risco biológico específico, tá? O foco é na proteção contra agentes nocivos. A comissão de cuidados paliativos, cuidado paliativo, ela é uma política, né? A visão da ONU é que isso seja uma política, ela perpassa o jeito da instituição funcionar, é muito mais do que um grupo, um protocolo, e a gente sugere, então, que exista, semelhante ao que tem na CCH, uma comissão e um núcleo executivo, né? Então, a comissão vai lá discutir questões até filosóficas, de bioética, teológicas, enfim, uma discussão mais ampla, e tem o núcleo executivo que vai aplicar o PPS da Noves, que vai fazer buscativa de casos, vai treinar os médicos, os familiares, os colaboradores, vai eventualmente conversar com famílias, etc. e tal, tá? Então, a gente deixa como altamente recomendável que exista esse olhar, né, essa estruturação de cuidados paliativos num formato de comissão, tá? Comissão de ética multidisciplinar, então aí vai envolver, além da medicina, da enfermagem, psicologia, serviço social, enfim, ampliando a discussão ética, tá? E a comissão de representantes de pacientes, ou comitê de pacientes, ou comissão de experiência do paciente, não, o nome de verdade não importa, mas é aquele espaço em que a gente, lembra que eu falei lá que o HCOR faz até um edital, convidando as pessoas, espaço onde a gente tenha equipe, né, pessoas da instituição e pacientes para discutir temas relevantes, desde aspectos relacionados ao atendimento, aos fluxos, tempo, experiência, né, propriamente dito, enfim, que a gente consiga ter um lugar onde a gente escute o nosso paciente, o nosso razão de ser, tá? Então, espaço de escuta ativo para incluir a voz do paciente na melhoria de processos, infraestrutura e humanização. A frequência é só uma sugestão, de verdade pode ser como vocês acharem que faz mais sentido. Tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente tem um olhar daquelas mesmas 21, mas com foco em frequência, tá? Então, a periodicidade, tá? Então, a periodicidade, a maioria é mensal, algumas vão ser bimestral e outra tri. Então, a gente separou, só como eu disse, numa questão de exemplo, o que que a gente acha. Algumas têm forte recomendação para ser mensal, por exemplo, as assistenciais, bimestral pode ser para farmácia terapêutica, trimestral resíduo, bioética e comitê de pacientes, por exemplo, tá? Composição, aí de novo, tem umas que têm legislação específica, tá? Mas a ideia é que a gente tenha, na maioria, no máximo possível, como multidisciplinar, tá? Algumas vão ser presenças obrigatórias, exemplo, farmacêutico na CFT e alta gestão na CCH, tá? Então, é mandatório que haja na comissão, não no núcleo executivo, na comissão de infecção hospitalar, membro da alta administração, tá bom? A CIDOT, por exemplo, tem que ter coordenação médica e enfermagem, inclusive com curso de capacitação, tem algumas regras para terem essa composição. Mandato, então a gente já falou um pouco, né? Se é eleito ou se é nomeado, tá? Então, algumas são totalmente eleitas, outras são mistas, e a maioria acaba sendo nomeado, tá? Então, ética de enfermagem, a CIPA, metade eleito, metade nomeada, e demais condições, via de regra, quem define o diretor, né? Diretor hospitalar, diretor técnico, é que acaba escolhendo, normalmente com uma vigência de 2 anos, podendo ser reconduzido, etc. e tal. Quórum é uma coisa interessante. Então, o que que a gente recomenda, né? Que exista um quórum mínimo.
que seria 50%, né? Então, exemplo que eu dei lá no início, você tem 18 pessoas na comissão, vem três, né? Então, vamos combinar que é um quórum muito pouco representativo. E sempre que possível, ter uma estrutura de titulares e suplentes. O que eu estou querendo dizer? Titular é aquele que está nomeado, mas se no impedimento ele ou a própria comissão tem definido quem seriam os suplentes, tá? A comissão de ética funciona assim, então você tem titulares e suplentes, tá bom? O quórum mínimo necessário para deliberações, as faltas elas devem ser justificadas e existir regras. Então, por exemplo, você não pode ter mais do que três faltas, sei lá, num ano, ou não pode mais do que duas consecutivas, porque perde o fio da meada quando você chega, uma vez a cada 3 meses, exemplo, você perdeu duas consecutivas, você ficou 6 meses longe da comissão, quando você aparece os temas já andaram, né? Já foram embora. Então a gente sempre sugere que, em não podendo comparecer, que isso vá para o suplente e, se isso for contumaz, essa pessoa seja convidada, né? Seja a ser substituída, né? Então, claro, se for eleito, isso não funciona bem assim. Mas se for nomeação, isso pode acontecer, tá? E, finalmente, a questão da qualidade da ata. Assinatura, prazo, pendência, a gente já viu isso, tá? Os prazos devem ser todos estipulados um data, dia, mês e ano, padrão Brasil, não americano, né? Faz ao contrário. Assinatura física ou digital de todo mundo e sempre validar a pendência da reunião anterior, tá? Muito bem. E aqui, lógico, né, as comissões como a ética médica, enfermagem, elas são registradas no conselho, elas, a rigor, não pertencem ao hospital. O hospital dá infraestrutura, o hospital, serviço, tá? Dá infraestrutura, mas ela não é do serviço, ela é do conselho. Enfermagem, conselho de medicina, tudo bem? Muito bem. E aqui a gente fez um overview, né, de quem usa o quê. Então, os hospitais usam praticamente todas, tá? É muito, principalmente os da nossa rede. Nossos hospitais, eles são grandes, são complexos, são gerais, são hospitais robustos, então eles acabam usando praticamente todas, tá? É difícil a gente imaginar um dos nossos hospitais sem uma das comissões, ou, enfim, com lacunas aí nessa questão. Por isso, para o hospital, a gente praticamente tem todas elas. A gente tem ali situações específicas de UBSs, de AMEs, de UPAs, de assistência domiciliar, que a gente não tem, mas de certa forma faz sentido pensar, né? Está dentro do escopo da saúde como um todo. E aqui as questões de quando tem, quando não tem, o que que é recomendado, o que que é obrigatório, etc. e tal, tá bom? Mais do que entender, o que a gente quer deixar não é simplesmente o seguinte: então, se não é obrigatório, eu não quero, não vou fazer. É interessante fazer sempre que tiver motivo, né? Então, puxa vida, eu não tenho, sei lá, óbitos no meu AME, então eu preciso comissão de óbito? Precisa, é uma questão porque é obrigatório, mas entendo, né? Em acontecendo, vamos fazer ela funcionar, vamos tirar, vamos aproveitar, vamos fazer o máximo possível para que aquele situação gere aprendizado, para que a comissão nos traga informações. Esse é o ponto, tá? Então, não interessa muito a questão de obrigatoriedade legal. A gente vai cumprir, mas, além da obrigatoriedade legal, nós vamos fazer as comissões funcionarem no sentido de trazer informação, trazer aprendizado, trazer qualidade, segurança, experiência para o paciente, tá bom? E, finalmente, a gente deixa aqui um roteiro prático para estruturação, né? Então, como estão as comissões hoje no seu serviço, na sua área, né? Então, a ideia de que seja feito um checklist, né? Seja feito um pente fino, um olhar aí de qualidade para dentro das comissões. Entender se existem lacunas, tá? Coisa que está faltando, ata, é pessoas,
perante a legislação, como estão essas atas, né? Se elas estão de qualidade, elas estão sendo bem feitas, se os assuntos discutidos fazem sentido, se existem indicadores, se existe ali integração entre essas comissões, elas estão conversando uma com a outra, né? Os casos estão sendo acompanhados, existe uma rotina de olhar para os planos de ação, o que foi feito, o que está em andamento, o que foi abandonado, pode acontecer. Se essas comissões elas geram capacitação contínua para os seus próprios membros e para a instituição, então a comissão de prontuário está ensinando como que se faz, sei lá, inscrição cirúrgica, ou como se preenche alta, né? Está tendo essa interface com o corpo clínico, com os profissionais e falando a respeito com a TI, ajudando a melhorar o prontuário, tá? Se nós estamos conseguindo fazer isso aqui, né? O foco principal, que é governança clínica, tá? Então, a implantação eficaz garante não apenas conformidade legal, mas promove cultura de segurança e melhoria contínua. O foco é esse, governança clínica. Tudo bem? Então, esse é o nosso tarefa daqui para frente. Analisar nossas comissões, entender como elas estão funcionando e se elas estão realmente sendo úteis para a nossa organização, tá? O que pode dar errado? Então, o que pode dar errado, primeiro, elas não existirem, tá? Então, a comissão ser apenas um ente filosófico, metafísico, que existe só no papel, que as atas são produzidas de forma banal, sem robustez alguma, tá? Então, qualidade de atas, documentos incompletos é um risco, falta de indicadores, né? Então a gente não acompanha os indicadores nem de funcionamento da comissão, nem do que ela se propõe. Então, sei lá, a comissão de MTN não olha a questão do uso da dieta interal. Então, ela não tem, né? Ela não está olhando o seu indicador prioritário. Recurso e autonomia, a comissão não serve para nada, porque ela não tem autonomia nenhuma. Exemplo, comissão de óbito que não pode ver o prontuário, né? Não que aconteça na nossa rede, mas tem muito hospital que não quer que a comissão funcione, né? Não tem vontade política, vontade institucional de ver a comissão funcionar. Então, dificulta. Então, não consegue agendar a reunião, né? Os membros não têm disponibilidade para ir na reunião. A gente tem a pessoa faz parte da comissão, mas ela está tão assoberbada, ela tem tanta coisa para fazer, está tão sobrecarregada que não tem como ir à reunião, não tem espaço, né? Na agenda, espaço de ânimo, de energia, né? Só lembrando, na imensa maioria dos hospitais, as comissões elas não são remuneradas. Alguns hospitais têm algumas vantagens, tá? Não é a nossa prática. A gente, inclusive, não está nem entrando nesse assunto, né? Não tem nada na diretriz, nada dessa questão. Nos hospitais aí por aí, a imensa maioria das comissões elas têm caráter de um- algo a mais, né? As pessoas gostam de participar porque aquilo dá visibilidade, ela se interage com o dia a dia do hospital, a rotina do serviço, mas ela não tem uma remuneração a mais ou algum tipo de incentivo, tá? Alguns fazem uma coisinha ou outra, mas mais na linha do mimo. Então, você tem lá um PIN diferente do crachá, essa coisinha que tem aqui, né? De cor diferente se eu sou da comissão XYZ, exemplo. Tá? Isso identifica. Então, o pessoal de CIPA muitas vezes faz isso, o pessoal mesmo de outras comissões, dá um diferencial, dá um orgulho ali para a pessoa que participa. Integração setorial, então um dos perigos é a comissão ficar isolada. Então, ela até funciona, ela até faz ali as coisinhas dela, mas não conversa com ninguém. Aí, de repente, tem outra comissão fazendo alguma coisa muito parecida. Exemplo que a gente dá sempre é CCH e núcleo, né? Então, infecção é evento adverso? É, né? Inclusive, toda a segurança do paciente, ela começa lá atrás com um olhar muito infeccioso. A gente já mostrou isso, né? Da própria OMS vem com a ideia de se ter uma
uma assistência limpa, falava-se isso antigamente, né? Então, de repente, se conversando bem, a gente fazendo uma interface boa, CCH e núcleo de segurança, você pode ter os eventos muito melhor explicados, conversados, e os planos de ação bem mais robustos, tá? E pode dar errado também os fluxos, né, indefinidos para notificação dos eventos. Isso não está claro, não é o nosso caso. A gente tem, na imensa maioria da nossa rede, o Interact, o módulo Occurrence, funcionando bem, tá? Então, mas é um risco, pode acontecer. E o foco crítico que a gente deixa aqui é a ausência de evidência documental de atuação, né? Então, a comissão, ela precisa ter um olhar para a questão de documentação, tá? Seja aquele kit básico, lembra? O ato de nomeação, regimento interno, cronograma de reuniões, ata, indicadores. Então, esse kit interno, ele tem que estar muito redondo, tá? Isso precisa estar acontecendo. E funcionar, né? Trazer realmente diferença no dia a dia das instituições, tá bom? Pessoal, era esse o conteúdo que a gente tinha para hoje. Eu sei que não é um assunto lá muito emocionante, mas eu espero que a rede consiga entender a importância dos comitês e comissões, utilizem esse material que está muito rico, está muito bom, foi feito com muito carinho pelo corporativo para ajudar na construção dessas comissões e colocar isso para funcionar dentro da governança clínica, dentro do dia a dia das nossas organizações, tá bom? Eu vou parar a nossa aqui a tela e abrir o espaço para a gente conversar. Eu vejo que tem algumas falas no chat. Vamos ver. Se que alguém quiser perguntar alguma coisa, aqui tem os bom dias. Bom dia de Caraguá, Barradas, Taubaté, Piracicaba, Hospital da Mulher, Luci Montoro, Ami, quem mais? Ótima apresentação, parabéns. Vila Ami Caraguá, doutor Alexandre, sempre maravilhoso, excelente, parabéns pelo trabalho. Já saco e formiga dá em todo lugar. Assaz, parabéns pela apresentação. Quem que mandou foto no grupo? HRC, Cotia, mandando foto. Que bom. Legal, povo lá de Cotia. A Mirtes, pessoal aí. Quem mais? Vamos lá. Hospital Municipal, Rafael. Bom, pessoal, ninguém tem pergunta? Nada? Não? Não. Então, se vocês, eu convido todos a olharem a diretriz corporativa de comissões está muito completinha. Os seus anexos, são 3 anexos. O anexo 1 é esse que a gente conversou bastante. O anexo 2 ele trata sobre documentos, né, de nomeação, modelo para ser feita essa nomeação. E no anexo 3 fala sobre a questão do aceite, né, quando a pessoa, o termo, vamos dizer assim, de compromisso, de aceite, que a pessoa faz ao ingressar na comissão, né? É um compromisso. Realmente você vai fazer parte da comissão, você topou fazer parte da comissão. Então, velho, tem que vir, tem que participar, tem que dar ideia. Também não vale ser planta, né? Entrar lá na comissão, entrar mudo, sair calado. Tem que trazer sugestão, diversidade. E o ambiente, pessoal, tem que ser colaborativo, tá? Não pode ser uma coisa do tipo, ó, pessoal, agora vamos fazer a reunião. Ah, que maçante, que difícil. Quanto mais cedo terminar, melhor. Não, ela tem que ser efetiva, tá? E um ambiente agradável. A gente sempre recomenda reuniões de 1 hora, não mais do que isso, mas cada um sabe como é que funciona na sua área, tá bom? As comissões são poderosas ferramentas para entender boa parte dos problemas da organização. Falou Exilmar, verdade, viu? É verdade. Olha, a Mirtz fala, 1 hora é o nosso tema. É, também, concordo, viu, Mirtz? É isso aí. Não, você não vai resolver. Ah, pode ser virtual? Muitas vezes pode ser virtual, tá? Existem condições de fazer reunião virtual, não tem problema absolutamente nenhum.
e de, inclusive, documentar a presença, tá? Tem muitos lugares que correm lista de presença, informes, e no chat, e tira foto da tela, tudo isso vale, tá? A forma é muito menos importante que o conteúdo, mas precisa sim ter aquela ata, como eu falei, tem lugares que tem até robô para fazer ata, né? Você pode fazer a ata pelo robô. Então, hoje em dia, não tem mais o menor motivo para a gente atrasar uma ata, não fazer atas que são copia e cola todo mês igual, tudo isso, a gente está falando de coisa que a gente vê, tá? Quanto avaliador. Você pega a ata da comissão e ela é igual, março, abril, maio, ela é sempre igual, tá? Mesmos problemas, as mesmas tratativas, as mesmas pessoas. Então, a gente percebe que isso não está robusto, tá? Então, a ideia é que isso não aconteça na nossa rede. Alguma outra consideração? Não? Excelente para aquisição de conhecimento, usando a atuação de escritório de qualidade e núcleo de segurança. É isso aí, Rafa. Muito bom. Com toda certeza. Então, pessoal, 10h30, agradeço muito a presença de todos em mais esse webinar. Se ninguém tem mais nada, a gente vai estar encerrando e agradecendo mais uma vez a paciência das pessoas e espero que alguém do AME está na diretriz, a participação do membro é voluntária, porém áreas são essenciais. Como conduzir quando a área se recusa a participar? Nomeando, tá? É uma nomeação, uma instrução, uma ordem de trabalho. Tudo bem? Não tem tanta democracia assim. Parabéns, muito obrigado pelas contribuições, tá? Eu que agradeço. Muito bem, gente. Então, um ótimo dia para vocês. Qual é a frequência ideal para a comissão de prontuário? Eu faria, depende da situação, tá? Se está muito ruim, eu faria até quinzenal. Eu já vi o hospital fazer semanal quando o bicho está pegando, tipo troca de sistema. Então, eu estou mudando sei lá, do MV para o TASI, a gente fazer a reunião da comissão de prontuário toda semana. Mas o mensal acaba sendo quase que o padrão, tá bom? E não existe o lance dos 10% de avaliação. Isso é do contrato, é de outra coisa, não é lei, não está na legislação. Eu sei que é sempre uma dúvida que as pessoas falam, quantos prontuários eu tenho que avaliar, tá? Não existe a obrigatoriedade dos 10% em lei, pode ser que tenha no contrato. Então, contrato de termo de contratualização com a secretaria, coisa e tal, pode aparecer lá, sim, esse requisito, imagino que apareça, mas não é embasado em legislação. Tudo bem? Então tá bom, pessoal. Agradeço mais uma vez, Anistela, pessoal dos AMES, sempre bom conversar com a nossa rede. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Acabou, partiu, sextou. Um abraço. E ele coloca no outro. Às vezes a configuração